Fala galera, eu sou o Músculo. E eu sou o Krieger. Peraí, eu não sou o Krieger. Quem eu sou? Eu sou o Marcelão. Então galera, quem viu o vídeo essa semana já tá sabendo, mas quem não viu, o vídeo da semana passada na verdade, o Krieger ele tá fora, tá indo pra Portugal, foi transferido pra um time de flag lá, tá indo resolver umas coisas dele lá. E durante esse mês a gente falou de fazer as coisas um pouco diferentes. Então hoje vai ser um vídeo um pouco fora do padrão que vocês estão acostumados. A gente vai falar sobre o preview da semana, sobre os jogos da TV, como a gente sempre faz. Mas nas próximas semanas vão ter umas coisas um pouco diferentes que estão habituados aqui. As coisas vão mudar um pouquinho. Então a gente vai ter convidados, a gente vai ter comentários um pouco mais ligados ao flag football depois do campeonato da semana passada. Por isso que o Marcelo está aqui, ele trouxe a camisa dos patrocínios da gente, nosso patrocínio Master da Primor. E espero que vocês gostem do material diferente que a gente preparou. Bom, como a gente comentou, o Krieger não vai estar aqui para o vídeo de hoje, então a gente vai, sem muitas delongas, passar direto para os jogos da TV desse final de semana. Essa semana são 7 jogos, então um jogo em Londres, infelizmente, nada melhor do que acordar para assistir a NFL, tomar um café da manhã, mas as coisas começam interessantes. Quinta-feira, duelo de divisão, Seattle Seahawks e Arizona Cardinals. O Seattle Seahawks está aqui homenageado, entre aspas, porque teve uma derrota feia, perdeu para o Washington Redskins. E realmente o Seattle Seahawks é um problema. Ele está com problemas essa temporada, o time está com um resultado de vitórias e derrotas que não traduz a realidade da equipe. A linha ofensiva deles teria levado um banho da nossa linha lá do campeonato de flag dessa semana. E a verdade é que eles não param ninguém. Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão achar um vídeo nesse final de semana do Russell Wilson quase levando um sack de um rush de um jogador contra 6 na linha. Isso não é brincadeira, tem esse lance na internet se vocês procurarem. E a defesa do Cardinals é uma defesa decente. O problema é que defesa que fica muito tempo em campo cansa. E defesa que seu quarterback titular é o Drew Stanton e o seu running back titular é o Adrian Peterson, que está aí nas últimas pernas, mas correu para 150 e tantas jardas no último jogo. Tá, ok. Ele correu para 150 e tantas jardas contra o 49ers, que está até para mudar de nome para Zero Niners, agora que eles não conseguem ganhar uma partida. E é o tal negócio, ele vai ter jogos assim e vai ter jogos como na semana anterior, que ele vai ter aí 10, 11 carregadas para 20 jardas. Então não dá para contar com ele, ainda mais que a defesa do Seahawks é forte. A defesa do Seahawks vai investir em parar o jogo terrestre, porque o jogo aéreo eles param, a secundária deles é muito boa. Então esse jogo era para ser aí um duelo de divisão de dois times fortes e na verdade está se desenhando como uma vitória, não vou dizer fácil, porque atualmente nada para o Seahawks é fácil, mas uma vitória para o Seahawks. O pessoal que depende do Fantasy nessa semana, o Seahawks você vai poder contar com o Jimmy Graham, é uma opção bem interessante. Como eu falei, a linha do Seahawks não para nada, a defesa do Cardinals é ok, está vindo bem pro rush, então desovar a bola no tight end geralmente é a solução mais fácil. Jogo terrestre está complicado, o jogo terrestre do Seahawks está bem difícil de depender deles. E ainda no jogo aéreo, bom, o Russell Wilson você sempre pode contar com ele, por desempenho fantástico, mas o jogo aéreo, de repente, é um jogo aí pro Doug Baldwin aparecer mais. O Paul Richards está aparecendo bastante, mas eu acredito que, dependendo da cobertura que o Cardinals faça, se o Patrick Peterson marcar um lado do campo em vez de marcar individual, o Doug Baldwin vai aparecer pela experiência. Se for marcar individual, ele provavelmente vai marcar o Doug Baldwin e esse vai pro Paul Richardson de novo. E do lado do Cardinals, é aquela coisa, você vai contar com quem no Cardinals, né? Olha, eu sempre falo isso. Quarterback calouro e quarterback reserva, vai atrás do tight end, porque é o alvo grande e próximo. Jermaine Gresham estava desaparecido nesse ataque do Cardinals e simplesmente começou a aparecer de novo no último jogo. Então é uma opção bem interessante e bem viável. E o próprio Adrian Peterson, eu falei, o running back ele às vezes produz por touchdowns e ele produz por volume. O problema é que se o Seahawks abrir vantagem, acabou o Adrian Peterson. Então se você torcer por uma batalha de atrito, realmente os times aí segurarem esse placar baixo, o Adrian Peterson tem tudo para produzir em volume. No contrário, é um negócio, é a questão do 880. Vale ver como é que está seu jogo essa semana, se você precisa de um resultado muito alto para ganhar, de repente vai que você acerta a semana boa. Passando aí para a rodada de domingo, jogos no primeiro horário, 4 horas da tarde. Acabou aquela época boa que os jogos começavam às 2, agora jogo acabando 2h30, 3 horas da manhã, se acordando os vizinhos e levando multa no condomínio, mas isso, né? Quem gosta da NFL é o que a gente passa, não sei que você mora no Acre. E para esse domingo, então, começando pelo primeiro jogo das 4 horas, vão ter 2 jogos na TV, New Orleans Saints e Buffalo Bills.
esse jogo, no início do ano, seria considerado um desastre. Assim, o jogo não iria para a TV. O que aconteceu é que subitamente o Saints é o melhor time da divisão dele, o Bills está pau a pau com o Patriots como o melhor time da divisão deles e se tornou um jogo interessante. O Bills teve uma derrota feia, né? Bem feia para o Jets na quinta passada. Então realmente ver aí como é que eles vão se ajustar a isso, como é que eles vão voltar. E por outro lado o Saints teve uma baita vitória, uma vitória com V maiúsculo. O Saints realmente está mostrando que é o melhor time daquela divisão. E vai ser problema para os outros times continuarem desse jeito. Finalmente o Drew Brees tem um time que não precisa que ele faça 45 pontos por jogo para poder ganhar, porque a defesa leva 38. Então agora se ele só fizer 30, tá de boa. E a verdade é que o Saints realmente está com peças bem interessantes nesse ataque. O Alvin Kamara está aí brigando para ser o calor do ano, de repente, por causa das lesões que outros tiveram, a queda do Karen Hunt nas últimas semanas, perdeu de novo o Chiefs essa semana. E aliás, eu motivo da nossa homenagem, né, a derrota do Chiefs pro Cowboys, foi emblemática. E esse jogo, particularmente, eu vou de Saints. Eu acho que o Bills está vindo de uma derrota complicada, o Saints está vindo numa maré boa, o Saints tem o quarterback superior, geralmente você fica com o quarterback superior, o Bills tem a defesa, ok, mas o Drew Brees consegue dissecar uma defesa. E a verdade é que a defesa do Saints está se tornando boa. E o ataque do Bills não é bom. O ataque do Bills é o LeSean McCoy e uns scrambles do Tyrod Taylor, que às vezes ele acha alguém, às vezes não, e é isso, né? Pro pessoal do Fantasy nesse jogo, se tiver livre na sua liga interessante, Zay Jones. Zay Jones realmente está aumentando a produtividade dele, até mais tarde, dropa muita bola, mas ele está recebendo os targets. Então a produtividade daqui a pouco aumenta. E do lado do Saints, realmente assim, é complicado. O Saints está distribuindo bola para todo mundo, o Brees está fazendo um milagre. Mas se você está pensando se vai ou não vai escalar o Mark Ingram, eu acho que tem tudo para o Saints abrir vantagem nesse jogo e queimar relógio usando o Mark Ingram. Ele é o corredor de força. Então pode aí ser uma opção bem interessante também para o seu fantasy. E passando para outro jogo das 4 horas, aí aquele famoso jogo da TV desde que você pague um canal a mais, que a gente se recusa, você tem Vikings e Redskins. Esse jogo também é um jogo bem interessante por outros motivos, né? O Redskins ele tinha uma defesa forte, aí foi dizimada a defesa por lesões, mas eles simplesmente fizeram da vida do Russell Wilson um inferno no último jogo. E o ataque do Redskins está achando jeito de produzir ponto. E o Redskins do nada está começando a batalhar e brigar por posição na divisão, tentando, claro, o Eagles está muito longe, mas o wildcard está bem aberto nas duas conferências. Então o jogo do Redskins precisa ganhar. Tudo bem, ganhou do Seahawks, né? Tem que ganhar esse jogo também na sequência aí, se quiser dizer que está disputando alguma coisa. Do outro lado tem o Vikings, a gente falou sobre eles na live, né? Você quando tem o Super Bowl na sua casa, desastres acontecem no seu time. E o Vikings é o contrário. Quer dizer, estão acontecendo desastres no Vikings, perderam o Sam Bradford, perderam o Dalvin Cook, e os caras ganham. Eles acham um jeito de ganhar, o Vikings está 6-2. Então chega a ser assustador você ver um time que vai sediar o Super Bowl, que é sempre azarado com esse tipo de desempenho. O pessoal do Fantasy dessa partida pro Redskins, o Chris Thompson tem tudo para voltar a pontuar alto, é um jogo que deve ter bastante check down, bastante passe curto, bastante screen para se livrar da pressão, a defesa do Vikings é bem forte. E o Chris Thompson tem aí potencial nessa partida. E o Josh Doctson ele é alto, é um alvo grande, de repente pode ser uma opção aí, ele não é um dos alvos principais, então talvez não tenha a marcação do Xavier Rhodes ou um dos caras mais, do Linval Joseph, esses caras mais complicados de você bater. E do lado do Vikings, bom, primeira notícia, Teddy Bridgewater deve ser reativado. Ah, vai jogar? Não. É óbvio que o Teddy Bridgewater não vai jogar. É que nem o pessoal que achou que o Garoppolo poderia jogar esse final de semana. Pelo amor de Deus, né, gente? Você não bota um quarterback que não conhece nada do teu sistema, não está familiarizado com ele, não é o caso do Bridgewater, tá falando do Garoppolo agora. E dá o time pro cara jogar. Tudo bem, o 49ers não tinha nada a perder. Mas de repente uma chamada errada, um Oracle que ele não pega na hora, pau, lesão, você perde o quarterback, você não vai fazer isso. Essa parte se aplica ao Vikings. O Teddy Bridgewater não lança uma bola há mais de um ano, gente. Ele não vai simplesmente ser colocado em campo de qualquer jeito. Então ele vai voltar, vai sentar no banco. O Vikings, quando tiver jogos que estão vencidos, ele vai entrar em campo, vai ganhar repetições para ter ritmo, pegar ritmo, porque o Vikings vai querer levar o Bridgewater para os playoffs. Ele vai ser o quarterback dos playoffs se ele tiver condição de jogo. Então, assim, você está perdendo, perdi o quarterback com lesão e tal, pega o Bridgewater, então? Não, porque se você perder o quarterback com lesão, você precisa de alguém agora.
Você pega o Teddy Bridgewater, se você já perdeu vários quarterbacks com lesão, e seu quarterback é o Case Keenum no momento, porque era o que tinha para hoje. Aí você pega o Bridgewater, porque o Case Keenum não vai existir em breve. É quase que um handcuff nesse caso. E de resto, claro, defesa do Redskins forte, no secundário ok, investe no tight end. Kyle Rudolph tem potencial para fazer bastante estrago nesse jogo. Passando para os jogos das 7 horas agora, Texans e Rams. No começo do ano seria o jogo da depressão, que era Tom Savage contra Jared Goff, que ninguém dava nada por ele. Há 2 semanas atrás, de repente, subitamente um dos melhores confrontos da temporada, deixou o Watson, estava fazendo um milagre em campo, Jared Goff jogando super bem também. O Rams também está aqui a homenagem, o Rams deitou 51 pontos nessa semana, né? Não é exatamente um valor desprezível, né? Não foi o único time que deitou 51, o Eagles também deitou 51 na defesa do Broncos, a famosa no-fly zone, a melhor defesa da NFL, tomou 51 pontos do Eagles. Mas o Rams, que não tem nada com isso, meteu os 51 dele e está lá com a média de 33 pontos por partida. Ou seja, o Rams tem média de time de Drew Brees. O problema é que, quem viu, Deshaun Watson se lesionou sozinho, severamente, semana passada. E aí vocês viram o que é o Houston Texans do Tom Savage, né? Eles perderam para o Colts. O Colts ele tinha uma vitória contra o 49ers e uma vitória contra o Browns. E aí agora ele ganhou do Texans. Então realmente assim, o Texans ele é um time medíocre para menos com o Tom Savage de quarterback, tá? E a defesa do Rams é violentíssima, muito boa. E eu realmente espero um massacre nesse jogo. E eu acho que o Rams passa fácil pelo Texans desse jeito, mas essa temporada tá louca, né? Então tudo pode acontecer. Se você depende do fantasy para alguma coisa, Will Fuller. Will Fuller já começou a despencar de valor e é o tal negócio. De repente você consegue passar o último jogo dele como um fluke, ainda consegue trocar ele alto. Ou então se ele tiver um bom jogo agora, de repente você consegue vender ele alto, pegando os jogos anteriores. Porque a verdade é que com o Tom Savage, amigo, esquece. Não entendo, realmente não entendo, por que o Texans não simplesmente contratou o Colin Kaepernick. Ele não tem o mesmo talento do Deshaun Watson. Ok, mas ele tem a mesma build. Ele corre, ele estende jogada, ele tem um braço forte e ele é competente. É só o que o Texans precisava para ganhar uma divisão miserável. Não optaram por não. Né? Realmente a NFL tá mais preocupada com manter o Kaepernick fora do que com realmente ganharem jogos ou irem para os playoffs. Então, fazer o quê? Né? Ainda bem que eu cantei o Jaguars como campeão da divisão, né? Na live. E do outro lado, não. Como falei, do Texans no Fantasy, se depende de alguém, cara, esquece. Lamar Miller, running back, porque aí para desafogar o quarterback você tem que correr com a bola, sendo que se o Rams vomitar um caminhão de ponto, vai cair um pouco o valor dele. Não cai muito, o Lamar Miller recebe passe, mas enfim. Do lado do Rams, amigo, escala quem você puder, porque geralmente jogo que é blowout você sobra pontos para todo mundo. O próprio Tyler Higbee, o tight end, é uma opção bem interessante. A defesa do Rams, excelente opção para essa semana. Dificilmente vai estar livre na sua liga, mas às vezes você joga numa liga mais rasa, o pessoal usa streaming, enfim, de repente vale a pena. E, bom, praticamente todos os receivers que você quiser escalar do Rams para esse jogo estão valendo, né? Realmente vale a pena investir. E passando para outro jogo das 7, Cowboys e Falcons. Esse jogo, várias incógnitas, né? Ezekiel Elliott, de novo, suspenso, não suspenso, suspenso, não suspenso. O Ezekiel Elliott, no momento, ele é o running back de Schrödinger. Ele, ao mesmo tempo, está suspenso e está jogando. E você nunca sabe o que esperar. E do lado do Falcons, o Falcons é um time que está simplesmente implodindo. Eu não sei o que está acontecendo, o que tem de errado com o Falcons, mas o Falcons está levando surra atrás de surra e, enfim, realmente a troca por coordenador defensivo, será que só essa troca influenciou tanto assim, né, na identidade do time, na capacidade de produzir ponto? Ou será que ainda é ressaca de Super Bowl, alguma coisa do tipo? A verdade é que, se o Elliott ganhar, esse jogo tem tudo para o Cowboys ir lá e levar. Se o Elliott não jogar esse jogo, se realmente o Elliott perder, ali a apelação dele, não, aí agora finalmente cumprir a suspensão dele, que aliás é uma coisa que o Cowboys tem que começar a considerar, né? Porque se o Cowboys tá brigando aí pelo wild card, e com o Eagles jogando o que tá, é o que o Cowboys vai brigar, o Cowboys joga na primeira semana dos playoffs. É do Cowboys considerar, de repente, pensar a longo prazo, parar de brigar e deixar o Elliott cumprir a suspensão. Ver se no calendário não vai ficar um pouco mais fácil, de repente brigar pelo wild card aí e voltar pro primeiro jogo de playoffs. E, bom, do lado do Cowboys, esse jogo dá pra pensar em escalar a defesa do Cowboys, tá? A defesa do Cowboys está jogando bem acima do que eles têm de produtividade.
E principalmente se o Ezekiel Elliott jogar, a defesa vai ficar menos tempo em campo, ele gasta muito relógio. E a defesa joga descansada. O pass rush do Cowboys está indo bem. E a defesa a linha vencedora do Falcons não está bem. Realmente não está bem. Os dois kickers dessa partida são bem interessantes. Para quem vai fazer streaming, tanto o Matt Bryant quanto o Mike Nugent são kickers extremamente sólidos e têm produzido bem. E para quem acompanhou a última semana, Tyrese Williams finalmente desencantou. Teve um jogo com desempenho excelente pelos Cowboys. E de repente é uma opção aí, se você está estrangulado para wide receiver, muita gente no bye, pode ser uma opção interessante para essa semana. E do lado do Falcons, é aquela coisa, o comitê de running backs do Falcons continua aquela bagunça. Então você escala o Devonta Freeman, aí ele tem 20 carregadas e ganha 35 jardas. Aí você escala o Tevin Coleman, aí ele tem uma carregada no jogo, mas recebe um passe para touchdown. É jogar a moeda para cima e rezar. Se você for escalar o running back do Falcons, torce para acertar o que anotar o touchdown ou que tiver o volume. Pode acontecer qualquer coisa. Detalhe, o Falcons precisa manter o Cowboys fora de campo. A mesma coisa que o Cowboys faz com os outros times. Então eles vão precisar correr com a bola. Então é possível que os dois running backs tenham produtividade mesmo que não tenham touchdowns. Vale a pena dar uma olhada nisso. E na parte do jogo aéreo, Austin Hooper, está esquecido por muita gente. A defesa do Cowboys, como eu falei, o front dele está vindo forte, está mandando rush bom. Desovar a bola no tight geralmente é uma opção válida e viável, então também é uma coisa para você observar. Esse jogo, como eu falei, eu acho. Esse jogo eu vou ficar em cima do muro. Eu acho que se o Ezekiel Elliott jogar, o Cowboys leva fácil. Agora, eu acho que se o Ezekiel Elliott não jogar, o Cowboys tem sim time para ganhar, mas eu acho que talvez o fator mental aí influencie e de repente o Falcons finalmente leva aí um jogo importante. Bom, encerrando o final de semana, Sunday Night Football, Patriots e Broncos. Pois é, infelizmente outra escolha de calendário complicada. Esse jogo era para ter sido um grande duelo, uma briga por posição nas divisões, e o que a gente vai ter é Brock Osweiler e uma defesa medonha em campo. Agora é o Patriots, né? Ver o que a comissão técnica conseguiu fazer. Se o Patriots arrumou essa defesa, o Brock Osweiler vai ter problemas. Eu acho, inclusive, que o Broncos está trolando esse jogo, tá? Aquela história de que o Brock Osweiler merece mais uma chance e tal. Coisa nenhuma. Eu acho que eles estão botando o Brock Osweiler só porque a última vez que eles se enfrentaram, o Brock Osweiler conduziu um drive milagroso e o Broncos ganhou do Patriots. Pra quem não lembra, achou o C.J. Anderson num passe na lateral e partiu para o abraço. E eu acho que é mais fator mental. Agora, você vai usar fator mental contra o Bill Belichick. Boa sorte para você, né? Do lado do futebol, eu falei isso para vocês outras vezes, tá, gente? Essa é a parte onde eu tento ser objetivo, mas assim, dificilmente eu vou apostar contra o meu próprio time. Apostei na semana contra o Falcons, quebrei a cara. E contra o time do Broncos, que realmente tomou 51 pontos do Eagles e que tá indo com o Brock Osweiler pra campo, não dá nem pra me acusar de clubismo, né, cara? O Broncos não tem time pra ganhar esse jogo, né? É só se a defesa do Patriots realmente não tiver solução. Aí vai ser hora do Patriots preparar pra tomar uma surra nos playoffs, porque o playoff vai acabar indo, mas não vai avançar longe. Se arrumaram a defesa, como eu falei, boa sorte com os Broncos. Nesse jogo, Fantasy, quem que você escala no Fantasy? Então, primeira coisa, se você ainda está naquele carrossel, quem é running back, a princípio é o Dion Lewis, tá? Ele já ganhou essa posição, a gente avisou isso há semanas atrás. De repente você dormiu, não viu o vídeo, a sua liga está livre ainda, vai nessa. Agora é running back do Patriots, então avisos de escalar running back do Patriots permanecem. Boa sorte em acertar o cara da partida. Do lado, o Gronkowski, se você está na dúvida de escalar ou não, tem outro talento na sua liga e tal, o Gronkowski adora jogar contra o Denver, tá? Então é um jogo bem interessante para você. Se você tem dois grandes talentos numa liga mais rasa, pode botar os dois. E se você estava na dúvida por causa de questão de lesão, saúde e tudo mais, o Gronk tem tudo para arrebentar. E aí vem um pique interessante, defesa do Patriots. A defesa do Patriots, como eu comentei, ela é horrorosa, mas ela era horrorosa até o bye. Ela estava melhorando a cada jogo, não sei como vai voltar do bye, vai estar livre na imensa maioria das ligas, porque era uma defesa ruim, só que é uma defesa que rouba a bola. Cara, o quarterback do Broncos é o Brock Osweiler, né? E se a sua liga pontua, como a minha liga pontua sec individualmente e tal, olha, você pode forrar aí com a defesa do Patriots nesse jogo, de repente a diferença de você ganhar ou perder. Ou você pode falhar miseravelmente porque o Patriots tomou com 50 pontos do Osweiler. Do lado do Broncos, quem que você tem como escalar? Então, o Broncos tá um problema. Você antes pelo menos podia contar com os running backs, agora nem isso dá. Eles estão fazendo uma confusão com os running backs nesse backfield. Ninguém está tendo carregado o suficiente. O jogo aéreo tá uma várzea também.
Eu, particularmente, para essa partida, apostaria no Emmanuel Sanders. Eu acho que o Emmanuel Sanders não é o alvo principal, então ele vai acabar sendo marcado, de repente, pelo Stephon Gilmore, que eu acho muito inferior, se eu tiver voltado da lesão, claro, né? Que eu acho bem inferior como corner. E o Emmanuel Sanders alinhando no slot também, a defesa do Patriots tem tido dificuldade de marcar esses passes no meio, é possível que ele tenha um bom jogo. E a própria defesa do Broncos, né? Se a defesa do Patriots não conseguir parar o Broncos, o ataque do Patriots vai ter que lançar a bola feito uns loucos para conseguir voltar pro jogo. E aí a defesa do Broncos é bem interessante. É a no-fly zone ainda, né? Então realmente vale a pena dar uma olhada nisso. Fora que a linha do Patriots também não tá lá essa Brastemp. E o time que tem Von Miller e tal, é uma opção bem viável. Como eu falei, se sua liga pontua sex, então escalar a defesa do Broncos, apesar de não ser muito aconselhável. E fechando a semana, Monday Night Football. Monday Night Football dá depressão, pra minha opinião, tá? Miami Dolphins com Jay Cutler e Carolina Panthers. Tá, tudo bem, ganhou do Falcons no último jogo, mas porra, o Dolphins também ganhou do Falcons, pelo mesmo placar, por sinal, 20-17. Então realmente não quer dizer grande coisa, porque o Falcons está implodindo, tropeçando na própria estratégia. O Panthers é um time que está mal, é um time que está jogando mal. Ah, mas o Panthers ganhou do Patriots em Foxborough, sim, porque o idiota do Stephon Gilmore fez uma falta de 5 jardas e manteve um drive vivo que estava morto. Você tira aquela falta, o Panthers não ganha. E como eu falei, o Panthers levou uma surra do Eagles. Tudo bem, o Eagles é o melhor time da NFL no momento, mas foi aquela surra. O Panthers, tudo bem, tá achando formas de ganhar. Eu acho que vai ganhar esse jogo, tá? Eu acho que o Dolphins é um time mandrake, não vai chegar longe. O Jay Cutler não empolga ninguém, não dá. Então o Panthers deve ganhar essa partida, mas olha, tem tudo pra ser um joguinho aí feio, viu? Tudo bem, gente, às vezes esse jogo vai ser feio e rola um 41-39, né? Como rolou lá no Rams e 49ers no começo do ano. Então esse ano vamos fazer, essa temporada tá valendo tudo. Dessa partida, o que tem de interessante? Como a gente já falou do Dolphins, a gente tinha comentado, com a saída do J.J., Kenyan Drake provavelmente ia carregar o piano. A gente acertou, ele carregou o piano. Só que a defesa do Panthers é forte, o front também. Então eu não sei até que ponto o Kenyan Drake vai conseguir carregar piano se a defesa estiver esperando corrida. Eles vão depender do jogo aéreo funcionar. E aí, para o jogo aéreo funcionar, Davante Parker, como a gente tinha comentado, ele assumiu a função de wide receiver 1. Não sei como, acho o Jarvis Landry muito superior a ele, mas ele assumiu. E com isso, ele também avisa as atenções para cima dele. De repente, esse jogo, o Jarvis Landry finalmente desencanta. Marcação um pouco mais fraca e tal. E do lado do Panthers, o jogo terrestre do Panthers também está complicado. O Christian McCaffrey está produzindo, como a gente falou, ele vai produzir cada vez mais. Com a saída do Kelvin Benjamin, ele vai ser mais utilizado, e realmente foi. Teve um aumento de produtividade. O Curtis Samuel é que não está indo para frente. E o jogo aéreo da Devin Funchess, né? O Devin Funchess comentou que ele ia receber o grosso dos alvos. Realmente é o que está acontecendo. O Devin Funchess teve uma produtividade bem interessante na semana passada. E não tem muito mais o que esperar do time do Panthers. Eu acho que de repente o Graham Gano, o kicker do Panthers, é uma opção interessante para essa partida. Eu acho que o Panthers, se tiver a oportunidade de botar ponto no placar, vai botar, não vai ficar arriscando quarta descida. Porque é mais interessante você pontuar em cima de um time fraco, como é o Dolphins, na minha opinião, do que você ficar tentando forçar a quarta descida contra uma defesa que é boa e de repente para o seu ataque e você toma uma bomba nas costas e ferra. Como aconteceu, por exemplo, com o nosso querido Josh McCown, que foi interceptado no finalzinho daquele jogo contra o Dolphins. Né? Então eu vou de Panthers nessa partida. E claro, as duas defesas. A defesa do Dolphins eu acho uma opção válida, sim, para você escalar. Não é a melhor opção, mas se você não tiver nada, vale a pena. E a defesa do Panthers eu acho uma opção bem viável para esse jogo. Bom, galera, para essa semana é isso. Então, se você gosta de seguir o material da gente, está se dando bem aí na Liga de Fantasy, quer continuar pegando as dicas, não esquece, né? Se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo para receber as notificações assim que os vídeos saírem. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram se você quiser dar umas risadas, no Twitter se você tiver dúvida, quiser fazer pergunta, o Twitter é o ideal para isso. E como comentei para vocês, principalmente agora o Facebook, né? A gente deve ter bastante live nesse período. A gente vai, provavelmente inclusive, a gente deve continuar com esse formato de fazer a parte de lesões e waiver wires em live. Então vale a pena seguir a página do Facebook. Quem tiver oportunidade também aproveita, já segue a página do Floripa Double Dragons no Facebook. A gente vai ter muito material de crossover nesse período, porque, né, do material do campeonato e tudo mais. Vão ter convidados do Double Dragons agora nesse período que vão vir aqui falar um pouco sobre flag football também, além de a gente falar sobre a NFL. E muita coisa interessante aí pela frente. Então é isso aí, galera. Se inscreve nas redes sociais, se inscreve no canal, clica no sininho e a gente se vê semana que vem.